Lucas Paquetá está de volta ao futebol brasileiro. Na verdade, está de volta ao Flamengo na maior contratação da história do futebol brasileiro, 42 milhões de euros. Termina a novela e o Flamengo faz uma contratação estratosférica se a gente analisar o contexto que a gente vive aqui no Brasil. Estamos chegando para mais um vídeo no canal. Deixa o like, se inscreva no canal, habilite aí a notificação. Estamos tentando fazer vídeo aí quase todos os dias. Gente, eu não consigo entender do ponto de vista técnico, quem tá questionando a contratação. De verdade. Porra, achar que o Paquetá é um mau jogador, aí é não ter visto futebol nos últimos 5, 6 anos. Por mais que ele tenha vivido nos últimos 2 anos e meio um momento técnico ruim, abaixo do que ele pode, em virtude das acusações das apostas que mexeriam com a cabeça de qualquer pessoa. Você ter a possibilidade de ter a sua carreira abreviada porra, obviamente deixaria um desconforto no dia a dia de qualquer um. Então, levando isso em consideração, eu olho para esses últimos anos da carreira dele, dando uma, entre aspas, passada de pano na queda de nível que ele teve, tá? Eu acho que qualquer um deveria olhar dessa forma. Mas isso não interfere na avaliação técnica que eu tenho do jogador. Gente, estamos falando de um cara que foi titular na Copa do Mundo do ano na Copa do Mundo de 2022, né? Na última Copa, portanto, e que tem chances ainda de ser titular na Copa de 2026. E eu acho que esse movimento dele o aproxima dessa condição. Não estou dizendo que ele vai ser titular e nem que ele deveria ser titular. Mas encaro que um jogador com a técnica que ele tem, com a dinâmica que ele oferece, ele pode muito bem, com a confiança no alto, sabe? Que eu imagino que ele vai recuperar aqui no futebol brasileiro, ganhar uma vaga. E se não ganhar uma vaga de titular, mas ganhar uma vaga de um cara frequentemente utilizado pelo Carlo Ancelotti. Já era convocado e talvez tenha agora uma chance de ser titular. Mas tem vários tópicos aqui que a gente tem que falar. Primeiro, sobre os valores. 42 milhões de euros. Parcelados, né? O Flamengo vai pagar em torno de 15 milhões aí à vista e o resto vai parcelar até 2028. Suave para o Flamengo fazer isso. E o valor que eu analiso como compatível com o que o Paquetá é hoje no cenário do futebol mundial. Se ele saísse para qualquer outro time da Europa, muito provavelmente os valores estariam girando nessa casa aí dos 40, talvez por ser Europa, inflacionasse até um pouquinho mais, 50 milhões, 55. Então, do ponto de vista de negócios, o Flamengo fez um bom negócio. Se o Flamengo pode, e eu falei isso num vídeo mais curto que eu gravei lá no meu Instagram, o Flamengo deveria fazer um movimento? Sim. Por quê? Porque ele pode fazer. Porque ele pode se dar ao luxo de contratar alguém por 40 e poucos milhões de euros. E tem mais. O Flamengo hoje não deveria investir nenhum real em um jogador que fosse só de composição de elenco. A partir de agora, tá? Olhando as mexidas que fez, já trouxe um goleiro reserva e trouxe um zagueiro para compor ali um dos 4 zagueiros do elenco. A partir deste momento, o Flamengo não deveria, na minha cabeça, a não ser que ele perca algum jogador de composição. Aí você traz um outro de composição. Enquanto não perder um jogador de composição de elenco, o Flamengo só deveria fazer contratações de jogadores que fossem claramente talentos para brigar pela titularidade ou titulares absolutos, que é o caso do Paquetá. Ele pode até não ser titular absoluto no primeiro momento, em virtude do respeito que você tem pela trajetória de todo mundo que está lá dentro e pela construção de um grupo forte e de um ambiente saudável. Mas ele é titular do Flamengo, ele vem para ser titular do Flamengo. Tecnicamente, ninguém discute isso. Então, eu acho que todas as contratações daqui para frente, no elenco do Flamengo, enquanto ele não perder jogadores, deveriam ser jogadores que fossem titulares. Jogadores que chegassem para, não vou chamar de resolver o problema, porque o time do Flamengo não tem problemas. O elenco do Flamengo não tem problemas. Ele pode não ser 100% homogêneo em termos de talento, porque é impossível, nenhum elenco do mundo tem o mesmo talento entre os titulares e os reservas, mas o elenco do Flamengo é espetacular e dentro da realidade que ele vive, que é a realidade sul-americana, ele é o melhor elenco que tem. Então, ligar o ar aqui, né, irmão? Ficou calor. Então, gente, não dá pra gente questionar essa contratação e o elenco do Flamengo. Ele é o melhor das Américas,
é o elenco que foi campeão brasileiro, é o elenco que foi campeão da Libertadores, é o elenco que foi vice-campeão do mundo, né, no Mundial de Clubes e que na Copa do Mundo de Clubes já tinha feito um bom papel. Vamos para as reflexões aonde que o Paquetá vai jogar nesse time. O Paquetá é um cara muito versátil. Pode jogar... Eu vou até exagerar, dizer que ele pode jogar em 6 posições do meio de campo, tá? 6 posições do meio para frente, desculpa. Primeiro homem, não acho que deva fazer. Não acho que faça, mas, como eu falei que eu ia exagerar, tem uma merda generalizada, você tá precisando do resultado, você pode ter Paquetá e Jorginho jogando por dentro ali, e ele mais como segundo, mas vocês entenderam onde eu quero chegar. Então, o segundo homem de meio campo já fez algumas vezes, inclusive na seleção brasileira, pode fazer. Terceiro homem de meio campo, o Flamengo não joga com esses 3 caras por ali, joga com 2, mas se quiser jogar com o Paquetá por ali, pode fazer o Paquetá, esse terceiro homem de meio campo. Pode jogar na função que hoje é do Arrascaeta, do cara mais por trás do atacante. E acho que é a melhor função que ele faz dentro de um campo de futebol, mas eu não sacrificaria o Arrascaeta para colocar o Paquetá por ali. E o Paquetá pode fazer as 2 beiradas, lado esquerdo e lado direito. Então aí já estamos falando de 5 posições que eu citei. Qual seria a sexta? Jogar como o cara mais enfiado, coisa que ele chegou a fazer no Flamengo, se eu não estou enganado, o Rueda era o treinador, não é a característica dele, mas pode fazer também. Então, eu enxergo o Paquetá como um cara de, efetivamente, 4 funções no meio de campo. Segundo homem, 5, né? Segundo homem, terceiro homem, 10 e beiradas, tá? Eu acho que ele entrega tudo isso. Então, qualquer jogador do Flamengo hoje que está nessa função, ele pode ser substituído pelo Paquetá. Dentro das características de cada jogador do Flamengo hoje, eu acho que Jorginho e Pulgar não saem, tá? Aí você tem Arrascaeta que não sai e os beiradas podem sair. Carrascal, Samuel Lino, quem que iria compor com o Paquetá esse meio de campo? Será que se você tiver Carrascal, Arrascaeta e Paquetá, não vai faltar profundidade? Não vai faltar até velocidade na ponta? Desses todos aí, o Paquetá é o mais rápido, que ataca mais o espaço. Será que não vai faltar profundidade? Eu acho que é um tema que o Flamengo tem que entender taticamente. Aí, de repente, você vai ter que sacar o Pedro para poder ter alguém de mobilidade atacando os espaços para esses outros caras entrarem por dentro. Acho que são respostas táticas que a gente vai ver ao longo do caminho. E só para eu dar um passo atrás nas contratações que eu estava falando, talvez em composição de elenco, o Flamengo ainda possa contratar um volante. Tá? Em termos de composição de elenco. E aí, beleza, fecha. Mas eu vejo que se o Flamengo tá a fim de dar passos mais para frente, talvez seja o caso de trazer um volante titular. Não que o Flamengo precise, hein? Volto a dizer, o elenco do Flamengo, porra, fantástico no contexto do futebol brasileiro. Se o Flamengo jogasse a Premier League, a gente estaria falando de outras necessidades. Não é a realidade. Para a realidade atual, o Flamengo não precisa. Então, eu acho que as perguntas táticas elas vão ter que ser respondidas pelo Felipe Luiz no decorrer da temporada. Pô, são muitos ganhos que o Flamengo tem com a contratação do Paquetá. O ganho tático, técnico, eu acabei de falar aí nos últimos, sei lá, 5 minutos. O ganho em termos de imagem no mundo, de força, você dá um recado. Que é um recado exclusivo do Flamengo, ele não é um recado do futebol brasileiro, tá? Não adianta a gente querer se apropriar das conquistas do Flamengo. Eu digo a gente, futebol brasileiro, querer se apropriar das conquistas do Flamengo. Olha o patamar que o futebol brasileiro chegou. Não. Olha o patamar que o Flamengo chegou. Olha o patamar que o Palmeiras chegou, contratando jogadores de 25 milhões de euros, tá? Olha o patamar que o Pedrinho BH tem para fazer contratação. Não vamos nos apropriar enquanto futebol brasileiro, porque são exemplos isolados e contextos muito diferentes. Institucionalmente, só o Flamengo pode fazer de 40 milhões. Institucionalmente, o Palmeiras talvez possa fazer até de 30. Faz um esforço aqui, deixa de contratar um outro cara ali, talvez até de 40, se ele deixar de contratar 2 ou 3. Tá? As SAFs a gente coloca num modelo diferente no momento, por mais que sejam institucionalmente aí as forças de Botafogo para contratar caras de 20. Era, né? Não agora, né? O Cruzeiro como contratou agora.
Então, acho que dá uma projeção. Não que o Flamengo precise também, porque o Flamengo é um clube gigante, como os outros são gigantes aqui no futebol brasileiro, e o Flamengo acabou de disputar o Mundial, perdendo nos pênaltis para o PSG, disputar uma Copa do Mundo de clube e ser campeão da Libertadores. Então, a marca Flamengo está muito forte, mas fortalece também a visão no mundo. E quem for contratar um cara do Flamengo hoje, lá de fora, sabe, puta, eu não tô chegando num clube que não consegue, eu tô chegando num clube que acabou de contratar um cara de 40 milhões. Então, se eu quiser levar, vou ter que pagar dinheiro. Então, acho que essa é outra parada que tem que ser comemorada pelo Flamengo. E o retorno de uma prata da casa, meu irmão. Você tá repatriando um dos maiores prospectos de futebol que o Flamengo vendeu pra Europa lá atrás. E um cara que ainda tem 28 anos. Eu repito, tecnicamente o Paquetá vive o seu auge? Não vive o auge. Ele jogou abaixo do que podia nos últimos 2 anos. Fisicamente ele vive o auge? Não. Mas ele pode voltar ao auge físico num estalar de dedos. Porque ele tem 28 anos. 28 anos. E tecnicamente, por mais que o futebol brasileiro esteja num patamar abaixo da Premier League, do futebol europeu, então se ele jogar muito aqui, Paquetá destruindo o futebol brasileiro, eu acho que ainda não seria o mesmo, do ponto de vista técnico, do que ele ser um baita jogador na Europa. Acho que ali a gente teria a confirmação de que o nível dele estaria mais alto. Mas ele jogar pra caralho aqui, do ponto de vista de confiança em seleção brasileira, acho que é suficiente. E acredito muito que não só... que o nível que ele estava jogando lá, eu acho que ele viria pra cá pra ser um belo jogador. Mas eu acho que o nível que ele tem de qualidade técnica, e com que eu acredito que ele vai evoluir, porque ele tem um teto muito alto, eu acho que ele vem pra cá pra ser destaque absoluto no futebol brasileiro. Deveria, inclusive, tá? Aí vamos pras cobranças. Pro jogador, uma contratação de 42 milhões de euros, esse cara tem que chegar aqui e ser top. Ele não pode ser um mais um. Se ele for mais um, não valia 42 milhões. Aí o dinheiro foi mal investido. Ele tem que chegar aqui e ser protagonista. Ele tem que chegar aqui e todo mundo parar e falar, porra, meu irmão, Paquetá tá arrebentando, bicho. Paquetá tá... Cada jogo que o cara joga, ele resolve as questões do Flamengo. Sabe? Então, e que não são muitas. Então, acho que nesse nível que a gente tem que tratar a contratação. Resumidamente, valor dentro do que o mercado pagaria pro Paquetá lá fora. Valor sentimental absurdo, porque o Flamengo tá repatriando uma joia da casa, uma prata da casa. Valor técnico gigante, sem dúvida nenhuma chega para ser um dos melhores, se não o melhor jogador do futebol brasileiro, na expectativa, ele tem que confirmar isso no campo. Então, eu vou usar mais... Eu nem sou muito fã de ficar usando expressões em inglês, mas eu não vejo downside. O que eu quero dizer com isso? Eu não vejo nenhum lado negativo na contratação do Lucas Paquetá. De verdade, nada negativo. O Flamengo teve receitas não recorrentes, né? Chamar de receitas não tradicionais do ano passado muito altas, contando aí a participação no Mundial de Clubes, participação na Copa do Mundo de Clubes e vendas altíssimas, né? De Wesley, Gerson, ainda teve lá o Alcaraz. Então, assim, teve valores que entraram que não... Por isso que o Flamengo ultrapassou mais de 2 bilhões, mas o Flamengo vai ficar perto dos 2 bilhões nos próximos anos. Então, cara... administrado financeiramente, resolvido do ponto de vista técnico, sem desespero, o Flamengo faz uma contratação gigante, a maior da história do futebol brasileiro. Eu espero de verdade que não seja por tanto tempo, que a gente possa ter todo mundo competindo para trazer caras de 40 milhões, 45 milhões, caralho. Acho que vai ser difícil. Acho que foi um tiro de oportunidade, também pela vontade do jogador. Ganha o Paquetá, ganha o Flamengo, ganha o futebol brasileiro, não em competitividade, porque aí o Flamengo deve se descolar um pouquinho mais dos demais, mas isso não é problema do Flamengo, o Flamengo tem que fazer o movimento. Mas eu digo, ganha o futebol brasileiro porque traz um cara que pode muito bem ser titular de uma seleção brasileira em Copa do Mundo. Beleza? Quero saber a sua opinião, deixa o like, se inscreva no canal, habilite a notificação, um forte abraço e até a próxima. Valeu!